de 6 meses, completou agora 6 meses, o nome dela é Eloá. Eu não sei se o Toninho pegou a foto aí, mas, enfim, eu acho que não sei se eu mandei para ele também, não tenho lembrança disso, mas, enfim, temos aí a filha, é um presente de Deus, já esperávamos por esta filha 12 anos, e orávamos, e clamávamos, e agora fomos agraciados com essa bênção. Está sendo uma experiência maravilhosa. Também sou pastor já há 18 anos, comecei meu ministério no Rio, fui pastor da escola do Capão Redondo, né, a famosa Ellen White, o colégio lá do Capão, e auxiliei lá na igreja do Capão, depois fui pastor auxiliar na igreja da Alvorada, e de lá fui trabalhar no Maranhão, trabalhei no Amazonas, também com comunidades indígenas, foi uma experiência bem interessante, na cidade de Maués, e agora já há 9 anos eu estou na cidade do Rio de Janeiro. Trabalhei em 3 rios e agora estou trabalhando aqui já mais próximo do Rio, na Baixada Fluminense, aqui na Washington Luiz, na cidade de Duque de Caxias, há 5 anos no distrito de Itatiaia. Eu conheci Toninho há aproximadamente 20 anos, mais ou menos aí, eu acho que no ano 2000, quando teve aquele evangelismo especial que teve aí com o pastor Faraben, né? E aí nós trabalhamos aí na igreja de Vila Formosa, então limpei muito vidro aí da igreja, ajudei a pintar, dormi ali em cima numa sala, eu estive aí no Compassion, dei uma fugidinha, e fui dar uma visitada aí na igreja para matar um pouco a saudade, né? Então foi assim, um momento muito especial, rever aí os irmãos, os amigos aí, desta época, e tem um carinho muito especial pela igreja de Vila Formosa, aí, foram momentos muito especiais. Então, o Toninho, a família, o Anderson, muitos outros aí da igreja nos receberam muito bem, com muito carinho, e ainda aí frutos daquela época, né, do trabalho dessa época. Então, uma experiência bem gostosa e proveitosa aí por esse período. Pastor, que bom. Então, o senhor teve o prazer de sentir como o pessoal aqui da Vila Formosa trata bem as pessoas que chegam aqui, né? A doutora Cleusa, que é a nossa doutora ali da igreja, ela é fruto dessa semana. Sim. Eu acho que foi com ela que eu me encontrei, não foi, Cleusa? Contigo? Foi. Encontrei com ela aí no dia que nós fomos visitar a igreja. Cheguei no finalzinho do culto, né? Cheguei no finalzinho do culto, encontrei com ela e encontrei algumas pessoas também nesse período aí. É uma igreja diferenciada, o carinho desta igreja é especial. É a igreja mais formosa do Brasil, Vila Formosa, não é verdade? Pastor, aqui nós da família pastoral agradecemos a sua presença aqui, sinta-se à vontade em nosso meio. Agora, a casa é sua, fique à vontade, o senhor tem todo o tempo que quiser para falar, e nós estamos felizes com a sua presença. Vamos dar um aceno para o pastor, aqueles que estão com o vídeo aberto, que não está, abre para dar um aceninho para o pastor, por favor. Nossa visita de fora, né? Isso aí. Muito, olha, da irmã Isabel também, muito bem, Ocione. Obrigada, viu, pastor? Deus abençoe sempre. Os minutos são com o senhor. Obrigado. Quando o Toninho me convidou para estar com vocês, uma coisa que nos faz pensar muito e que tem na vida ministerial de forma geral, mas nesse período de pandemia, estávamos vendo aí os pedidos de oração e as pessoas que estão acometidas pelo Covid, etc., né, e outras doenças mais, tem sido bem desafiador. Esta semana eu precisei interromper o culto de uma das nossas igrejas aqui, exatamente porque algumas pessoas da liderança que estão dirigindo o culto tiveram Covid e outros tiveram contato com eles, então nós não temos como dar prosseguimento, precisamos interromper. E diante disso tudo, uma coisa que nos abala, que mexe com as nossas estruturas, é a nossa esperança. Porque clamamos, oramos, pedimos, suplicamos, e nem sempre, às vezes, acontecem da maneira como nós gostaríamos. E diante de sofrimentos e de desafios pelos quais passamos, como não sucumbir
como não perder a esperança, como podermos ter uma esperança imortal, que esteja forte, aguerrida, inabalável diante a tantos desafios, a notícias e a movimentos, enfim, a coisas que têm nos abalado constantemente. E eu me dediquei a estudar um pouco, neste período, de maneira especial, o livro de Lamentações. Lamentações é um livro muito especial e sugiro a vocês que façam um estudo, uma leitura já detalhada. Ele traz aqui algumas dicas, né, no seu enredo, que nos ajudam a lidar com isso e como nós podemos ter uma esperança imortal. Como não sucumbir a tantos desafios, a tantos embates. E é baseado neste livro que nós vamos tirar algumas lições. O povo estava escravo. Aliás, antes de entrarmos, abram aí a Bíblia, livro de Lamentações, capítulo 3, livro ou seu equipamento eletrônico, iPad, celular, enfim, tablet, né? Ou mesmo no computador, mas abra o livro. Poder estar na palavra. Não deixe de acompanhar a leitura dos textos que teremos nesta manhã. Eu estava no carro e ouvia uma música, o som do carro, e, para ser sincero, eu já não lembro mais a música que tocava, mas a frase desta música ficou na minha cabeça e ela é, digamos assim, a origem destas considerações que teremos hoje, que tenho feito nesse aspecto. A frase é a seguinte: a falta é a morte da esperança. A falta é a morte da esperança. Eu comecei a pensar muito a este respeito. Por que a esperança morre? Porque às vezes a gente se desanima, a gente perde a fé, a confiança, a vontade de estar na igreja, de nos reunirmos, porque diante de alguns desafios nós acabamos perdendo a esperança, nós ou outras pessoas. E cada dia mais tenho sido convencido de que, de fato, a falta é a morte da esperança. Falta é aquilo que nos tira a esperança a ponto de perdê-la. Abriram aí Lamentações, capítulo 3? Feche seus olhos, vamos falar com Cristo Jesus uma vez mais. Grandioso Deus, a Tua palavra está aberta. Fala ao nosso coração nesta manhã. Fortalece-nos, conforta-nos e, acima de tudo, molda-nos a Tua imagem e semelhança em nome de Cristo Jesus. Amém. Jeremias está numa situação de escravidão. O povo havia sido levado escravo por causa da sua infidelidade. Eles estavam pagando um alto preço porque haviam se distanciado de Deus. E eu quero abrir um parênteses dizendo que o fato do povo estar escravos não é um castigo divino. Não é porque Deus os castigou, porque Deus é um Deus, digamos assim, egoísta ou vingativo, porque me desobedeceu, então toma aqui um castigo. Não. O povo perdeu uma proteção especial que tinha de uma aliança que havia feito com Cristo Jesus. Eles ficaram suscetíveis aos mesmos problemas que as outras nações estavam. E, obviamente, o inimigo sabe disso e, com o intuito de distanciá-los e de denegrir a imagem de Deus, acabou gerando grandes desafios e sofrimento ao povo. Então, Jeremias está vivenciando exatamente isso, tanto ele quanto o povo, não por causa da sua infidelidade, mas a infidelidade do povo, e eles estão sofrendo por demais. Se você abrir a Bíblia no capítulo 3 de Lamentações, se você lê este capítulo aí, por exemplo, o versículo 2, eu vou estar lendo na Nova Versão Transformadora, ela pode diferir um pouco aí da sua tradução, mas ela diz assim, o versículo 2, ele me conduziu para a escuridão e removeu toda a luz.
Versículo 4, fez minha pele e minha carne envelhecerem, e me quebrou os ossos. Versículo 5, sitiou-me e cercou-me de angústia e aflição. Versículo 8, e ainda que eu clame e grite, ele fechou os ouvidos para minha oração. O versículo 9, ele diz assim, com um muro de pedra, impediu o meu caminho, tornou a minha estrada tortuosa. Versículo 11, arrastou-me para fora do caminho e despedaçou-me, deixou-me devastado. Versículo 12, preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. E aí, versículo 13, diz que as flechas, que atirou as flechas e elas entraram fundo no meu coração. Meu povo ri de mim o dia inteiro, entoam canções de zombaria. Versículo 15, de amargura ele me encheu e me fez beber um amargo cálice de dor. Versículo 17, tirou-me a paz, já não sei o que é prosperar. E no versículo 18 ele diz assim, grito, meu esplendor se foi, tudo o que eu esperava do Senhor se perdeu. Então veja, Jeremias está em uma situação de sofrimento extremo. Eu fiz questão de ler isso porque às vezes quando nós estamos em meio a desafios como nós estamos agora e como vocês, nós estamos aí conciliando o culto presencial com aqueles que estão em casa, que precisam ficar em casa, e é um desafio, né, pedir àqueles que estão no grupo de risco para permanecer em casa, de vez em quando um aparece na igreja, né, é a saudade, a vontade de estar ali, e estamos todos nós, de uma maneira ou outra, ou emocionalmente, ou financeiramente, ou mesmo de saúde, sendo afetado por isso, e não é pouco. O desafio tem sido grande, lidar com tudo isso. Semana passada, eu passei, domingo passado, eu tenho um dos líderes aqui que ele é um gentleman, é a cortesia em pessoa. No entanto, domingo, houve uma situaçãozinha, na realidade, atraso de uma das pessoas, que nem foi um atraso assim, ele chegou aí uns 5 minutinhos antes da programação começar, mas assim, está tão sobrecarregado, que depois do culto, da atividade, esse irmão parou e soltou os cachorros comigo. Não em mim, mas comigo. E foi assim, uns 10 minutos, que foi uma coisa, e fiquei ouvindo. Depois que acabou tudo, ele olhou para mim e disse, nossa, pastor, como eu fui duro, como eu perdi o equilíbrio. Está tudo bem. Ele administra aqui uma empresa aérea multinacional aqui no Galeão e não voltou a voar ainda, o número de funcionários sob sua responsabilidade, algumas decisões, está extremamente estressante, pesado para ele. Todos nós estamos passando por momentos extremamente desafiadores. E quando assim estamos, temos dificuldades de entender e ver que o outro às vezes compreende e também está passando por isso. E quando vamos à Bíblia e lemos determinados textos, nós temos a tendência de achar que aquele texto não se enquadra tanto para nós e às vezes não encontramos conforto, porque entendemos que a pessoa que escreveu aquilo, e eu estou fazendo este pano de fundo, porque ainda vou chegar no texto base da nossa mensagem, do que traz aí a nossa esperança. Nós achamos que ele não sofreu tanto. Num dos outros versículos acima, Jeremias diz que ele comeu e Deus fez quebrar os seus dentes. A comida tinha pedra. Eles estavam tão desolados que eles estavam fazendo as suas comidas nas encostas. Muitas vezes caía pedra, eles não tinham casa. A situação era tão terrível que eles tinham que cozinhar ali nas encostas. E às vezes caíam pedra na sua refeição, na sua panela, e eles colocavam essas pedras, e eu creio que a maioria de nós já teve a infeliz experiência de morder uma pedra de sal. Aqui é uma pedrinha mesmo que escapuliu aí no feijão, alguma coisa assim, não é uma experiência muito boa. Alguns já quebraram dente por causa disso.
É essa a experiência. Jeremias diz que a coisa está tão ruim que os dentes se quebraram por causa de comer pedras. Era uma coisa comum por causa da encosta. O seu sofrimento é terrível. E nós vemos aí este relato. Ele estava numa situação deplorável. E qual é a reação e o que é que ele faz? Depois de um grito desse, de dizer que tudo o que ele esperava do Senhor se perdeu, na versão tradicional ele diz que ele já não tinha como esperar nada do Senhor, já havia perecido a esperança em Cristo Jesus, ele já não, nem socorro de Deus ele esperava mais. E aí vem então o versículo 21. E este versículo é a virada neste lamento, neste clamor desesperado de Jeremias. E eu gosto desta versão porque ela traz é um versículo extremamente conhecido, mas ela traz de uma maneira assim bem especial. Diz assim: ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. Versículo 21, e na nossa tradução da Revista Atualizada, diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Irmãos, ter esperança é ousadia. Um cristão que vive neste mundo com tantas injustiças e notícias, e para nós, cariocas, está assim, extremamente desafiador. Nós temos aí o terceiro ou quarto governador que está sendo investigado e foi afastado esses dias por causa de corrupção na saúde, né? É um atrás do outro e, como diz aqui, não escapa ninguém, né? Enfim, há um sofrimento, padecer muito grande diante dessas coisas, da situação da saúde política do Estado, extremamente complexo. Enfim, e quando vivemos neste mundo como cristãos, viver o Evangelho, ter esperança, otimismo, vida abundante, como Jesus diz em João 10:10, parece ser um desafio. E eu gosto da tradução da Nova Versão, porque ela escolhe a palavra ousado, ainda ouso. Uma pessoa ousada é aquela que ela passa os limites, né? Quando a gente se refere, quem é do norte sabe disso, quando a gente enfila para o menino, deixa de ser ousado, deixa de ser teimoso, deixa de ser enxerido, para de ter ousadia, e ele diz assim: eu ainda ouso ter esperança. Eu não tenho razão para isso, não há nada que justifique ter esperança, mas eu ainda ouso ter esperança. Quando me recordo disso. Recorda de quê? E aí vem o versículo seguinte: o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Ou, né, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você já parou para pensar no que isso significa? E para mim isso é tremendo, porque Jeremias não tinha, e ele diz isso, razão para ter esperança. Mas ele tinha por uma questão, porque ele trazia a memória, ele lembrava, ele se recordava. E aí a frase que citei no início das nossas considerações é que, na realidade, é a falta, é o esquecimento que mata a nossa fé, a nossa esperança, e não os desafios, e não os problemas. E a grande questão é como nós temos nos lembrado de Cristo Jesus. Nós conseguimos lembrar que Ele é Senhor da nossa vida, nós conseguimos lembrar que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Quando acordamos todas as manhãs, nós escolhemos pensar e recordar no quê? Jeremias diz que ele quer trazer à memória, ele escolhe lembrar que a misericórdia do Senhor dura para sempre, que ela é inesgotável. E aí eu quero convidá-los a ler o texto de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Eu quero ler alguns versos com vocês nesta manhã. 11, versículo 36. Esse texto ele nos traz razão pelo qual viver, ou pela qual viver. Ele traz o cerne do caminhar cristão. Romanos 11, versículo 36, nos diz assim a palavra de Deus: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo diz aqui que tudo vem dele, tudo é através de Jesus,
tudo é por meio dele e tudo é para ele. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que o centro da nossa vida não somos nós. A solução, a força para vencer, para caminhar, tudo provém de Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1, abra aí a Bíblia, Colossenses capítulo 1, é um outro texto também que ele faz referência a esta ideia. Paulo aqui, Colossenses capítulo 1, nós vamos ler o versículo 16 e o versículo 17. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Jeremias, em meio ao seu lamento, ele diz que pode ter esperança de maneira ousada, mesmo tudo indicando que não havia razão para isso, porque ele havia entendido que o cerne da sua vida não são os acontecimentos da sua vida, mas a direção que Deus dá em todas as coisas. Deus é criador, tudo precisa viver centrado em Cristo Jesus. E aqui está um grande desafio que nós temos. Jeremias nos diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E não é simplesmente no fato da tendência para o mal, mas de ter o controle, de tentar ser o centro de todas as coisas. E é exatamente o fato de, em meio ao sofrimento, ou desafios, ou, enfim, que nós estamos vivendo, nós tendemos a perder as esperanças, porque lutamos, fazemos tantas coisas, e achamos que porque nós fazemos tudo o que fazemos, Deus tem a obrigação de não nos permitir passar por algumas coisas. E quando somos frustrados, perdemos a esperança. E perdemos a esperança, perdemos a fé. Perdemos o ânimo de continuar vivendo, perdemos o desejo de continuar na luta e, enfim, vamos sucumbindo dia após dia, inclusive de continuar vivendo. Qual é a solução? Lembrarmos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. A questão não sou eu. As coisas não giram em torno de mim. Eu não sou a razão de todas as coisas. E é interessante o texto de 1 Timóteo, capítulo 1. Abra aí a Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. E aqui, uma vez mais, Paulo traz algo bem interessante. 1 Timóteo, capítulo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Cristo Jesus é nossa esperança. Veja, aonde está posta a sua esperança? Quem é que é a razão de você crer no que crer e da maneira que crer? Quem é que te faz viver da maneira que você vive? Quem é que te dá ânimo para poder andar todos os dias, para levantar e para fazer todas as coisas que precisam ser feitas? Quem é que te dá a razão para, como Jeremias, dizer: eu, apesar de todo o sofrimento, da seta atravessando o coração, de ter os dentes quebrados, de nada estar dando certo, de aparentemente eu não ter nem razão para poder ter esperança, porque tudo que Deus diz, tudo que eu tinha para ter esperança no Senhor, tudo se acabou. Qual é a razão para continuar tendo esperança?
Como no mundo de hoje, de insegurança, de dificuldades, de todos os desafios que nós vivemos e enfrentamos, como ter uma esperança ousada, como ter uma esperança imortal, como tornar a nossa esperança imortal. E para mim há um texto bíblico que de maneira muito especial, a resposta para tudo isso. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. E aí você vai me dizer, pastor, o que mandamento tem que ver com isso? Tudo. Porque a falta, como disse no início, a falta de lembrar, de reconhecer, é que vai acabar matando a nossa esperança. E como não sucumbirmos à falta? Como não permitir que as coisas caiam no esquecimento? Como não permitir que a falta vá nos levando dia a dia à desesperança, à falta de fé? Êxodo, capítulo 20, eu gostaria que você acompanhasse a leitura aí, e nós vamos nos deter aí no versículo 8, até o versículo 11. Êxodo, capítulo 20, versículo 8 até o versículo 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E no 7º dia, ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Veja, este mandamento começa com aquilo que Jeremias deseja fazer. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu ainda ouso ter esperança quando me recordo disto. A misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Pensando bem, ao Deus planejar a criação, ele institui um dia como memorial. Um dia de lembrança de que a solução das coisas não provém de nós, de que quem tem o controle de todas as coisas não sou eu, não é a humanidade, e a resposta para todas as coisas não sou eu, e não é a humanidade, não é governante. Eu conversava com um amigo ainda há pouco, hoje ainda um pouco mais cedo, e ele dizia, não, nós temos que mudar esse governo, tem que entrar, tem que botar não sei quem. Eu falei para esse amigo, você está esquecendo de uma coisa, nós caminhamos a passos largos para a volta de Cristo Jesus. E eu não estou sendo fatalista e não estou sendo pessimista, não é isso. Também não acho que quanto pior, melhor, no sentido de que a gente às vezes precisa votar ou colocar ou caminhar as coisas para que tudo piore. Não, não é a ideia de querer apressar a volta de Cristo Jesus com sofrimento. A gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente aumenta o nosso sofrimento de maneira desnecessária. Deus tem um dia certo para voltar. E Ele vai cumprir este dia. Ponto. Ele vem. A questão é, nós estamos lembrados e nós nos lembramos e nos rendemos àquele que é Senhor de todas as coisas. Porque o sábado é um dia para nos lembrar que tudo foi feito por Cristo Jesus. Ele cria todas as coisas, a casa, o ambiente, a atmosfera, a condição, o alimento, o relacionamento. Ele provê todas as coisas, ele cuida de todas as coisas, ele entrega o homem, ele diz, agora vem, descansa comigo. Nós não oferecemos nada a Cristo Jesus. E no relacionamento com Deus, e isso é uma visão pagã, de se ver, nós temos essa herança da mentalidade grega e pagã, enfim, a ideia é que nós vamos ofertar aos deuses
alimento, ou seja lá o que for, e às vezes até pessoas, e nós temos aí os sacrifícios humanos, para aplacar a ira dos deuses, para que ele possa nos abençoar. O relacionamento com Cristo Jesus é completamente diferente. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela nos mostra isso. Deus provê todas as coisas, Ele nos dá o alimento, Ele nos dá o sustento, Ele nos dá a casa. E depois Ele nos chama para termos um relacionamento de descanso com Ele, de esperança. Porque tudo por meio dEle. Todas as coisas foram criadas por Ele. Ele é o Deus que pode todas as coisas, que nos ama, que a sua misericórdia não tem fim, que se renova a cada dia. É nele que a nossa vida tem que estar baseada, e é submisso a Ele que nós precisamos viver, sabendo que Ele conhece todas as coisas. Agora a questão é, nós temos lembrado disso, nós temos entrado, por exemplo, no sábado, como um dia de lembrança que Cristo Jesus é Senhor, ou nós não vemos a hora de terminar o sábado para poder cuidar das nossas coisas. É comum eu escutar pessoas dizendo, pastor, não dá para dar um estudo durante a semana, enfim, por uma razão ou outra, e realmente os dias durante a semana são desafiadores. No sábado é o dia que eu tiro para cuidar das coisas de Deus. E às vezes nós vivemos esse dia de maneira tão intensa, tão apertada, com tantas coisas, com tantas atividades, que nós acabamos não nos lembramos que Ele é Criador, que Ele é quem sustenta, que Ele é quem ampara todas as coisas. Hoje chegou um senhor aqui na igreja. Ele tem 80 e poucos anos. E quando eu o vi entrando pelo portão, meu coração gelou, literalmente. Mas depois eu disse, Senhor, está em tuas mãos. Ele vem porque ele não aguenta mais ficar em casa. Ele está sozinho, os familiares não têm contato, apesar de morarem perto, enfim. A única família que ele tem é a igreja. Nós temos dado assistência, nós vamos lá à medida do possível, sempre cuidando para não infectar, não expor de maneira, né, não expor ele ao vírus, enfim, procurando ter todos os cuidados necessários. Ele chegou para mim e disse assim, pastor, eu precisava vir na igreja, senão eu ia perder o meu juízo. Usou outras palavras, mas foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Eu vou ficar sentadinho aqui no meu canto, sozinho, mas não me manda embora não, por favor, pastor. Sabe, às vezes nós temos passado por esse dia tão corrido, com tantas coisas, com tantas preocupações, e nós temos inúmeras preocupações. Todos nós temos coisas que tem, mas Deus diz assim, lembra-te deste dia, de parar, de abrir mão. Por quê? Porque eu criei todas as coisas em 6 dias. Era um caos esta terra. Não havia luz, não havia alimento, não havia condição de moradia, não havia nada que fosse de maneira que fosse possível o ser humano aqui viver. No entanto, eu fiz tudo em 6 dias pela minha palavra única e exclusivamente. Lembrem-se que eu sou. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E Deus coloca um dia especial de memorial para que eu e você pudéssemos semanalmente, por causa da correria, e em especial depois da entrada do pecado, vocês possam entender que tudo é por minha causa, tudo é para mim, tudo é através de mim. Sou eu em vocês que faço toda a diferença. Sou eu que restauro a esperança, mesmo não havendo razão para se ter esperança. Sou eu que dou paz quando tudo está caindo. Sou eu que dou vida. Sou eu que restauro. Sou eu que dou descanso quando é necessário. E como nós sofremos por causa disso, e esses dias têm sido... Ontem
fui visitar uma família exatamente que o filho havia perdido o pai, e ele estava se desconsolado, de certa forma revoltado. Nós tivemos uma visita ali de 3 horas conversando com ele, e sabe o que me assustou? É que ele, eu até entendo, compreendo, porque ele não conhece Jesus Cristo. De fato, ele não conhece o Senhor. Ele se diz cristão, mas não tem relacionamento com Deus, não conhece as verdades bíblicas, não, então, enfim. Mas me assusta a esposa dele estar numa situação pior que a dele, de revolta contra Deus, que conhece a Cristo Jesus. Quando eu cheguei lá, precisei mais conversar com a esposa dele do que com ele, porque não admitia que Deus tivesse permitido que o seu sogro falecesse, um homem de 90, quase 98 anos de idade. Já tinha inúmeros pontos de safena, enfim, uma situação. Já vivia 5 anos na cama, sem sair, sem poder. Não era vida. Eu perguntei para ela: é justo que o teu sogro continuasse vivendo deste jeito? Sabe, às vezes o nosso relacionamento com Deus não é de lembrar que Ele é Criador, que Ele tem controle, que Ele sabe o que é melhor. Nosso relacionamento com Deus é para que Deus faça aquilo que nós queremos. Porque, de fato, muitas vezes não somos cristãos, somos pagãos. Nós levamos o nosso culto de sábado, nós vamos à igreja de sábado e de só, Senhor, estou vindo ao sábado, o Senhor tem que me abençoar. Eu levo meu dízimo, a minha oferta, eu dou estudo, eu faço isso, eu faço aquilo tudo. E nós usamos estas coisas para apresentar diante de Deus as nossas obras, para que Ele nos abençoe. Isso não é garantia. Ela precisa ser fruto de... Nós somos abençoados porque somos salvos. Esse é um dia para entrarmos no descanso de Deus, para, como um dia de memorial, nos lembrar que a gente pode trabalhar durante a semana, a gente pode fazer todas as coisas, nós lutamos, e é necessário que faça, Deus honra, Deus deseja que nós trabalhemos, a preguiça não é do Senhor, enfim, mas é entender que, por mais que nós estejamos trabalhando, fazendo a nossa parte, a solução não vem de nós. Há um Criador que tem todas as coisas sob controle e Ele vai conduzir a nossa vida para que em nós o seu nome seja glorificado. Já parou para pensar nisso? Algumas pessoas têm me questionado, pastor, como é que o senhor consegue sair, atender as pessoas, visitar, com uma filha de 6 meses em casa? O senhor não tem medo? Eu disse, medo tenho, porque, enfim, sou ser humano, né? Muito medo, te confesso. Porque minha esposa pode estar infectada, eu posso infectar, a gente não sabe o que vai acontecer. Se minha esposa, por exemplo, de maneira especial nessa fase, minha esposa adoece, é complicado. Mas e por que o senhor faz isso? Eu disse, irmão, porque não faz diferença eu ficar em casa ou eu atender, tendo todos os cuidados, porque se o meu vizinho tiver Covid, como aconteceu, e ele espirrar, enfim, da varanda dele, eu posso ser contaminado na minha casa, bater um vento, na varanda de casa. Eu moro no condomínio. Se Deus não cuidar, se Ele não zelar, e se acontecer, irmão? Se é uma hipótese, não necessariamente vai. E às vezes vivemos numa ansiedade tão grande porque nós queremos ter o controle de todas as coisas, nós queremos que todas as coisas aconteçam da nossa maneira, como nós esperamos. E nos esquecemos que nós não somos deste mundo e aqui não é o nosso destino final. O sábado nos lembra de um paraíso. O sábado nos lembra que Deus fez a terra perfeita e que Ele vai restaurar a perfeição. O que vivemos aqui é passagem, é caminho, é um parênteses, digamos assim, criado pelo homem, não nos planos de Deus. Mas Deus não foi pego de surpresa, Ele trará a solução para todas as coisas. Mas é necessário nos lembrarmos, e o sábado é um dia, é um memorial disso.
Há um texto, e eu quero encerrar com este texto, um texto que amo muito. E ele tem sido um marco na minha vida. Isaías capítulo 1, versículo 19. Isaías capítulo 1, versículo 19. A palavra de Deus diz assim, Isaías capítulo 1, versículo 19. Acharam? A palavra de Deus nos diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se você quiser, eu e você, e ouvirmos a Cristo Jesus, lembrarmos que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, lembrarmos que Ele morreu por nós, Ele sofreu, Ele foi transpassado, foi esmagado, que o nosso sofrimento nem se compara ao sofrimento com que Cristo Jesus passou, que é a exigência do pecado para que nós pudéssemos ser justificados, para que nós pudéssemos ser salvos. Isaías, capítulo 53, usa pelo menos 12 palavras diferentes para descrever o sofrimento de Cristo Jesus. Versículo 3 e 4 contém a maioria destas palavras, para que eu e você pudéssemos desfrutar o melhor desta terra, a despeito dos desafios que nós vivemos. Jeremias estava passando por um momento extremamente desafiador. Ele não tinha razão para ter esperança. No entanto, ele disse, ouso ter esperança quando eu me lembro disso. As misericórdias do Senhor são infinitas. Ela se renova a cada dia. Jesus deixou para mim e para você um dia como memorial, para que eu e você pudéssemos trazer à memória aquilo que lhe pode dar esperança. Jesus Cristo. Paulo disse lá que Jesus é a nossa esperança. Nossa esperança será imortal se nós nos lembrarmos que nós temos um Deus, nós temos um Salvador, que fez todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas e que em nós irá glorificar o seu nome, independente daquilo que nós estivermos passando. E nele, a despeito do que nós estamos passando, nós podemos usufruir do melhor desta terra. Que tal pararmos de decidir e definir aquilo que é bom, para permitir que Deus nos conceda aquilo que é bom. Porque o que Deus diz em Isaías é que se vocês quiserem me ouvirem, comerão o melhor desta terra. O melhor que Ele tem para dar. O melhor que Ele quer fazer em nós, através de nós, em meio a todos os desafios. E às vezes estamos tão desesperado com aquilo que nós cremos ser o melhor, com aquilo que nós queremos, que nós não damos espaço para aquilo que Deus tem para fazer em nós. Que a graça de Cristo Jesus te acompanhe neste dia. Que você possa entrar no descanso de Cristo Jesus neste dia de sábado. Que o sábado seja para você um memorial, que traga à sua memória aquilo que pode dar esperança, o amor de Cristo Jesus. Ele fez todas as coisas, Ele lhe dá todas as coisas, Ele provê tudo aquilo que nós precisamos. E isto se renova a cada dia. E que a minha, a sua esperança em Cristo Jesus seja imortal, porque Cristo Jesus é imortal. Porque a esperança é muito mais do que acontecimentos. Ela é uma pessoa, aquele que veio, que sofreu, ressuscitou, está ao lado de Cristo Jesus. E Ele há de nos conceder o melhor desta terra, se nós estivermos dispostos a ouvir. Que Deus te abençoe. Que este dia de memorial crie em você, hoje e todos os dias, uma esperança ousada, imortal, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Nós estamos te ouvindo, Mariane. Obrigada, pastor Wesley, pela mensagem. Deus possa estar abençoando o senhor e sua família, todo o seu ministério.